Saudações, sou Fernando Jamin, técnico médio em contabilidade por vocação. Gostava daqui estar a abordar assuntos específicos relacionados à dedução, neste caso de imposto, como também falar mais também de um assunto polêmico que tem a ver com o dízimo. Digo um assunto polêmico por esta parte envolver a classe religiosa e que também é comentado por muita gente. Bom, primeiro dizer que imposto sobre rendimento, digamos que é um valor deduzido de um rendimento bruto. Ou seja, deste rendimento ele vai resultar de deduções de custos e despesas. Bom, da mesma forma, pensei que devia acontecer com a dedução do dízimo. O dízimo, neste caso, deverá ser feito sobre, ou deveria ser imputado sobre o salário líquido, neste caso. Bom, por muitas vezes nós fomos feitos, ou nos fizeram acreditar, e ainda nos fazem acreditar, que o dízimo seja ele 10% de salário. Quando falo 10% de salário, falo neste caso salário bruto. Contudo, há uma necessidade de se fazer uma análise, perceber, afinal de contas, como dizimar. Bom, durante as minhas pesquisas, pude identificar 3 formas, né, de considerar o dízimo. Bom, a primeira forma, que é a que considero a mais correta, tem esta de tirar o dízimo partindo do salário líquido. Ou seja, quando digo salário líquido, estou a falar depois de deduzir todas as despesas relacionadas a questões laborais. Estou a falar desde o valor de transporte, desde o valor da alimentação, quando se está no local de trabalho. Esses valores devem ser deduzidos do salário bruto. Então, quando falo de salário bruto, estou a falar do valor que há de se receber, né, depois de terem sido deduzidos todos os impostos. Estou a falar salário bruto na ótica de quem já tem um valor consigo, não na ótica de quem processa o salário. Bom, ora vejamos. Muitas das vezes nos dizem que contribuir a esse valor de dízimo seja obrigatório. É bom referir que no início deste era de Moisés, aliás, antes da lei de Moisés, quis dizer, isso de acordo com a Bíblia, pode-se verificar isso em Gênesis 14, pode-se verificar também em Gênesis 28, o dízimo constituía um ato voluntário, não meramente obrigatório, como se tem feito parecer hoje em dia. Bom, dando continuidade à parte que eu mencionava de que considerava a forma mais correta de contribuir o dízimo, falou dessa parte de deduzir o dízimo a partir do valor líquido, ou seja, depois de deduzir todos os custos e despesas relacionados a questões laborais. Bom, e a segunda forma tem essa que é deduzir o dízimo a partir do salário bruto. E a última tem essa que é considerar o dízimo como uma prioridade. Bom, eu falo isso muito mais para fazer perceber aqueles que são religiosos, principalmente aqueles que são das igrejas evangélicas, porque essa parte que corresponde ao dízimo torna-se mais polêmicos ainda em instituições religiosas como as igrejas evangélicas ou protestantes, essas principalmente atuais. Bom, essa questão do dízimo foi evoluindo com o passar do tempo, quando chega ao período, ou seja, a era de Moisés, quando cria-se a lei, né, para que o dízimo pudesse ser obrigatório, como por exemplo em Levíticos 27, como também em Números 18 e também em Deuteronômio 14. Então, por exemplo, para o caso de Levítico 23, aliás, para o caso de Levítico 27, ele menciona que o dízimo ele é estabelecido para passar a ser uma contribuição obrigatória, diferente antes da lei de Moisés, quando Abraão, né, efetuou o dízimo de uma forma voluntária, assim como também Jacó efetuou o dízimo de uma forma voluntária. Depois, esse dízimo, né, tem que se perceber que ele constitui a 10ª parte do salário. Ou seja, se você recebe 20 mil, então tem que tirar o dízimo de 2 mil. Então, quando se considera que o dízimo deve partir do salário líquido, né, que é aquela primeira ótica que eu disse, que deduzir o dízimo do salário líquido, né, você vai primeiro tirar todas as despesas. Suponhamos que as tuas despesas laborais correspondem a 5 mil meticais.
E depois de deduzir essas todas as despesas correspondendo a 5.000 meticais, acredito que restam 15.000 meticais. Então, destes 15.000 meticais é que vai se deduzir o dízimo, que são esses 10%. Ou digamos, desses 15.000, vamos pegar os 1.500, pagamos o dízimo. Então, e o remanescente é esse que vamos usar para despesas domésticas e outras mais despesas. Depois vamos ver também a questão de considerar o dízimo como prioridade. Se considera-se o dízimo como prioridade, como a primeira prioridade, estamos a dizer que logo entrou o salário, estamos a deduzir, estamos a pagar o dízimo. Então, naquilo que é o meu pensar, o ponto de vista, acredito que devesse considerar, né, fazer-se um mecanismo de deduzir o dízimo a partir do salário líquido. Então, e também a necessidade de tentar se perceber qual é a função do dízimo, para que serve o dízimo, né? Bom, o dízimo em si vai seguir, são aproximadamente 4 dimensões, né? Vamos lá ver. Temos 4 dimensões, seja ela, tem dimensão religiosa, que corresponde à manutenção do templo, do edifício, da igreja, assim. Depois temos a dimensão social, que corresponde a aqueles serviços ou obras que tem a ver com assistência social, seja de membros da igreja, seja da sociedade em si. Então, estamos a dizer, nessa dimensão social, todos os valores de dízimo, uma parte do valor de dízimo é direcionada a famílias carentes ou pessoas carentes, como também em obras de caridade. Depois temos a dimensão missionária. Quando falamos de dimensão missionária, estamos a falar daquelas situações em que enviam missionários para certos locais ou para executar algumas obras que estejam relacionadas ao trabalho da igreja, ou seja, evangelho, em tudo isso. Depois temos a dimensão vocacional. Então, dessas 4 dimensões, eu peguei a dimensão vocacional como uma das mais importantes, né? Que é aplicada à formação de novos líderes, sacerdotes, pastores e ministros. Então, neste caso, estamos a dizer, eles, nessa dimensão, buscam instruir os seus quadros da igreja para que possam, né? Para que possam exercer as suas funções, digamos, tendo conhecimento, sabendo o que fazem. Só que há uma coisa que, nessa questão do dízimo, me preocupa bastante. As igrejas em si, nessa dimensão vocacional, elas não oferecem aquilo que chamamos de capacitação, assuntos que têm a ver com capacitação financeira, ou seja, não dão educação financeira aos seus fiéis. Então, acredito que se dessem educação financeira aos seus fiéis, acredito que de alguma forma poderiam compreender, afinal de contas, como é que devem fazer, como que devem deduzir este valor do dízimo.